Essa ideia de cidades livres privadas é o futuro. A crítica é a seguinte: ninguém quer morar num lugar ou numa cidade onde você tem um contrato com quem te presta serviço, a saber, o poder público, e a hora que eles bem entendem, eles mudam tudo. Ou seja, milhões de pessoas saíram da miséria, ascenderam em classes sociais por causa dos livres mercados. Se eu dissesse para você que privatização resolveria a maioria dos nossos problemas? Pois é, claro que você já ouviu muito sobre essas ideias de privatizações, ainda mais aqui no Rio de Janeiro, onde uma última discussão sobre a SEDAI ficou muito em voga. E fica complicado você hoje, independente do seu posicionamento político, ir contra a privatização que surge como uma alternativa a um serviço que ninguém está prestando direito. Se a gente falar de empresas públicas ou serviços públicos, a gente vai ter pouquíssimas a nível de Rio de Janeiro que conseguem prestar um serviço direito. A SEDAI, a gente teve um exemplo trágico agora. A gente vai lembrar da Conlurb, que é alguém que presta com excelência o trabalho, mas quando se trata de serviço público, nós anexamos sempre a ideia de baixíssima qualidade. Por isso que nos últimos anos a ideia de privatização vem ganhando corpo e vem ganhando adeptos. Não pela questão de ser fiel à ideologia da privatização, o que diminui custos, o que aumenta a produtividade, o que melhora a qualidade do serviço / produto, o que traz mais espaço e mais refrigério para as finanças públicas, mas é porque é uma alternativa ao que não está dando certo. Então a maioria de nós vamos embarcar nessa, obviamente, porque se algo não está dando certo, precisa ser mudado. Isso é fato, é um princípio negociável. Uma vez que isso é verdade, existe e começa a ter agora uma tendência cada vez maior sobre o que eles chamam de Free Private Cities. O que é isso? Cidades livres privadas, em uma livre tradução aqui. E eu gosto de dizer para você, e eu quero dizer para você que em 2020, né? É claro que isso não é uma pauta para os próximos meses, mas eu gosto da ideia de que essa ideia de cidades livres privadas é o futuro. Claro que eu estou falando, você está pensando em lugares onde isso aconteceu, em condomínios onde podem replicar um pouco dessa ideia. E você pode ter na internet, está cheio de artigos, vídeos inclusive, sobre cidades livres privadas. Mas eu quero falar aqui duas coisas. A primeira, talvez seja a melhor alternativa para o que nós temos agora. O segundo ponto, é a melhor alternativa de uma retomada acelerada após essa crise do Covid. Então a primeira parte aqui que eu vou tratar é sobre a importância e a fluidez no workflow de uma cidade livre privada. Elas funcionariam com uma legislação própria, porque, baseado no que eles chamam de contrato social, em que alguns dos escritores de alguns séculos atrás trouxeram, ele vai bater na ideia de John Locke, de Rousseau, de todos aqueles ideais falando sobre liberalismo, mas a ideia é a seguinte, a crítica é a seguinte: ninguém quer morar num lugar ou numa cidade onde você tem um contrato com quem te presta serviço, a saber, o poder público, e a hora que eles bem entendem, eles mudam tudo. Então, por exemplo, dependendo do prefeito que entrar ou dos vereadores que entrarem agora, o contrato que você tem com a prestação de serviço da cidade, que você demanda e tem direito por ser um pagador de imposto, pode mudar radicalmente. Ou seja, unilateralmente, existe uma mudança de contrato a hora que eles bem desejam. Isso tem sido a raiz dos problemas mundiais metropolitanos, talvez nos últimos 100 anos. A interferência unilateral do contrato de uma pessoa. E como é que se resolve isso? Lembrando que desde o século XVII a gente está num esforço de diminuição do Estado, onde a gente percebeu, por teoria e prática, inclusive práticas socialistas, de que a diminuição do Estado é o caminho para o crescimento. Hoje, por mais que o capitalismo você não goste ou ele tenha gargalos, nunca houve tanta expansão financeiramente, geração de riqueza como nos tempos de hoje, graças à métrica e à matemática do capitalismo. E aí você fala, pô, mas geração de riqueza não está atrelado à qualidade de vida. Tudo bem, a gente muda o dado. Tem um outro dado verdadeiro que fala que nunca houveram tantos pobres proporcionalmente na história do mundo, miseráveis, como tem hoje, graças ao capitalismo. Por N problemas que ele tem, vamos ser pragmáticos. O capitalismo é até hoje, a melhor ferramenta e o melhor instrumento, e quando a gente fala de capitalismo como ideia geral, a gente fala de liberalismo como um drive dessa história. Essa combinação é a melhor, mercados livres, é a melhor proposta de crescimento. A gente está vendo a China e o Oriente, aconteceu um crescimento, ou seja, milhões de pessoas saíram da miséria,
ascenderam em classes sociais por causa dos livres mercados. Deixa eu te falar, nenhum programa estatal, nenhuma ajuda financeira, federal, por mais que elas sejam pontualmente necessárias, pode fazer esse milagre econômico. Em que pese as distorções e os gargalos negativos que isso vem trazendo. No geral, ele é extremamente producente, como ideia. E a ideia, uma vez que isso é verdade, a ideia das cidades privadas vem com isso. A ideia de que você tem um lugar, a federação, o Brasil, disponibiliza um lugar, e esse lugar tem leis próprias, e você, se quiser ir morar nesse lugar, você vai assinar um contrato, sabendo que nem de você e nem da parte daquele local vai haver a ideia de mudar esse contrato a hora que eles desejarem. É claro que existem contrapesos aí que facilitam e fornecem a certeza de que esses contratos não vão sofrer interferência. E se você tiver interesse, a gente pode falar mais sobre isso. Me pergunte como. Mas a ideia de que isso é o futuro. Zona Franca de Manaus, se você conhece essa história, é um pouco isso. Não é completamente isso, mas é um pouco isso. Hong Kong é um exemplo um pouco disso. Então, se a gente falar de cases de sucesso, e como transformar o Rio de Janeiro num case de sucesso, a gente vai lembrar de hoje talvez o maior case de crescimento financeiro exponencial de forma rápida, que é Abu Dhabi. Então, a ideia de cidades privadas começa a crescer e pode ter certeza que é o grande próximo negócio. Isso leva para o nosso segundo ponto, que talvez a forma mais rápida de trazer recuperação a uma economia balançada seja abrir o mercado e desregular cada vez mais. É claro que em tempos de produção, é claro que em tempos de dificuldade de produção, é claro que em tempos de desafios, como a gente está vivendo uma pandemia hoje, é necessária a intervenção estatal. Isso é óbvio, independente de qual a sua ideologia, vamos ser pragmáticos. Todos os impostos que você tem pagando, que às vezes chegam a carga de 40%, é necessário que haja um retorno, por mais que seja emergencial e tenha uma durabilidade pequena. Uma vez sendo isso verdade, quando sair dessa circunstância, a única coisa que se mostra verdadeira na produção de riquezas e transferência de pessoas no que tange a classes sociais, fazer a ascensão dessas pessoas, a única coisa que se mostra verdadeira é mercado livre. Então a ideia é, no momento de dificuldade, o Estado segura onde tem que segurar, porque ele tem que fazer isso, não de forma autoritária. A gente tem um vídeo sobre o Selar Malafaia que ele dá um exemplo do que é ser um liberal, falando que o Estado não tem o direito de te prender porque você está andando na rua. Uma vez que isso é verdade, quando isso acaba, entram em condições de pressão e temperatura normal, mercados livres são a solução para muitas coisas. Então, eu queria sugerir isso, que uma forma de você desenvolver um local de forma rápida, ousada e sustentável é desregular mercados. Vai ver o resto das cidades e me diz se eu estou mentindo. Um grande abraço, seu amigo Bruno de Almeida.